A Academia Goianiense de Letras, sempre muito comprometida com a defesa do saber, da cultura e das artes, vem trabalhando incansavelmente para o fortalecimento de nossa comunidade e região destes princípios tão importantes para o crescimento e o respeito dos cidadãos comprometidos com o conhecimento. O escritor de prosa ou de verso se dedica por vários meses na criação para entregar produtos para o grande mundo, assim como os mestres do pincel, do lápis e da tinta se recolhem por longos dias em estúdio para compor um quadro que mostra o pensamento e a concepção do belo. O audiovisual é uma jornada desafiadora que exige planejamento, investimento e bravura. Por todos estes motivos, é que a AME está nesta noite aplaudindo e agradecendo essas mulheres novas que se entregam com fé e brilhantismo para presentear a sociedade com obras de valor e beleza. Nós contamos com a Juliana, intérprete de Libra, visto que a gente tem os áudios que vão ser divulgados e que têm grande alcance. Nós vamos mencionar a mesa diretora da cerimônia, que será acomodada na primeira fila. Presidente da AME, Natalino da Silva Oliveira. Sua Excelência, o prefeito municipal, São Marcos Guarino. Nós queremos mencionar também os representantes da Rádio Goiaé e da Fundarte, que estão aí fotografando. Convidamos o senhor presidente da Academia Goianiense de Letras para fazer a leitura da sessão. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de vocês nessa nossa cerimônia, que foi planejada com muito carinho. E eu não costumo reclamar da chuva, né? A chuva veio, dificultou um pouquinho os nossos planos, mas a chuva é algo abençoado, né? Esse calor, a gente está precisando mesmo de uma chuva e, graças a Deus, ela não veio causando transtornos para as famílias. Então, a gente tem que agradecer muito. Quero agradecer a presença do senhor prefeito de Goiaé, Dr. Marco Guarino, meu irmão, e a todos e a todas aqui presentes. Eu geralmente nessa cerimônia eu costumo fazer um discurso, mas hoje eu não vou fazer, porque hoje a gente precisa aproveitar o nosso tempo para ouvir os escritores, as escritoras, os produtores de narrativa, as produtoras de narrativas. O tema do condutor aqui do nosso encontro é Entre Páginas e Telas, a Vida. E nós aqui, todos aqui, somos produtores de telas. Sejam as telas dos nossos livros, sejam as telas do cinema, a produção de documentários que fazem um trabalho maravilhoso de apresentar crítica, apresentar um ponto de vista e uma forma de interagir que seja melhor com o mundo em que vivemos. Então é isso que a gente produz, e a Marília falou muito bem, o que nós produzimos é o belo. E o belo se faz presente aqui hoje. Muito obrigado. Convidamos o senhor prefeito municipal, Marcos Guarino, para se pronunciar. Boa noite a todos. Prazer
oportunidade de nós estar aqui, né, ter recebido o convite, ter conversado com ele e com o presidente da academia. Sinto muito orgulhoso daqui. Um dos desafios, né, que eu, quando assumi a prefeitura, seria tentar popularizar, tentar aumentar a leitura, tentar caminhar, né, fazer com que as crianças, adolescentes, começassem a voltar depois da leitura. Né, e nesse caminho, nós começamos a ser uma liberdade que vocês têm acompanhado também. E valorizar demais os autores da nossa cidade, também os autores mais fáceis também de leitura e fora, também mais atuais. Né, são pessoas bem atualizadas, Caminho de Jesus, então abrir um pouco a cabeça das pessoas para a leitura é isso aí. Você sabe que igual que vocês escrevem, né? E eu não escrevo. Inclusive a letra é muito feia, né? Quando eu escrevo ninguém lê. Mas é isso, eu desejo um evento muito bacana para vocês, tá? Ansioso para ver a conversa, como é que vai se desenrolar aqui. E amanhã também tem a feira de livro na praça, né? Isso aí, sucesso para todos vocês, conto com a prefeitura. Vamos tentar cada vez mais, as coisas encher de caminho, fazer de escola, né? Vamos levar cada vez mais a cultura que ela tem que chegar mesmo, né? Iniciando um pouquinho no celular e pegar mais tempo. Agora, quero ouvir o celular. Ficará marcada na história da Academia Mineira de Letras a realização dessa mesa redonda com intelectuais luriaenses e um vizinho que orgulham a nossa cidade. Com o tema condutor de páginas e telas, a vida. Convidamos o presidente da Academia Mineira de Letras, da Thalita Vieira Silva, para tomar assento à mesa para mediar os trabalhos. Convidamos o escritor Ramiro Batista de Abreu, ele se tornou escritor em Ubiaé ao lançar há 40 anos a Pintinha Negra, coleção das sátiras políticas que publicara com sucesso no jornal do Futuro, Ubiaé Jornal, seguida de sua primeira incursão na literatura com o romance O Camaleão em Paris. Depois se formou em jornalismo em Belo Horizonte, fez carreira em jornal e em grandes instituições públicas, como assessor de imprensa na Secretaria de Estado da Cultura da Universidade de Minas Gerais e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Retomou a vida literária com os lançamentos O Dossiê Rubicão, O Presidente Vai Morrer, Procurando Lolita e coletâneas de seus artigos de análise política do Jornal dos Estados Unidos. Convidamos o poeta, escritor e músico Valber Meirelles. O Valber é o atual presidente da Academia Itaperunense de Letras, trovador, membro da União Brasileira de Trovadores, Seção Itaperuna, compositor e cantor, com 10 álbuns musicais gravados. Associado à Casa do Poeta Brasileiro, Praia Grande, São Paulo, agente cultural em Juiz de Fora, Minas Gerais, professor especialista de língua portuguesa, especialista em educação ambiental e gestão territorial. Literatura infantil lançou O Bem Encantado da Princesinha Vitória. Era uma vez um palhacinho com a apresentação de 14 canções, premiado em vários festivais de música, produtor cultural e produtor fonográfico, músico e nutricionista. Convidamos a jornalista Tamara Pereira,
pela Universidade de Brasília e realizadora audiovisual. Produziu e dirigiu os documentários de curta-metragem Tudo que Movimenta, para o canal Cultura, e Bauxita, premiado pela ONU, Organização das Nações Unidas, de World Forum, em 2023. Teve seus filmes exibidos no Brasil, na China, na Itália, México, Portugal, Coreia do Sul, Irlanda, Indonésia, Alemanha e Quirguistão. Como pesquisadora em audiovisual, recebeu o prêmio de pesquisas artístico-culturais. Faz mestrado em Psicologia Social na Universidade de São Paulo e em Multimeios na Unicamp. Integra o Laboratório de Estudos em Psicologia da Arte, LAPA. Recebeu também o prêmio Fazedores de Cultura e do Movimento Pró-Cultura. Nós tínhamos também dois convidados, o Leandro Mazzini e o Luiz Fernando. O Leandro Mazzini, na segunda-feira, teve que viajar para os Estados Unidos para cumprir a agenda profissional. Uma coisa aconteceu, ele tentou até conseguir um voo extraordinário, chegando hoje, para chegar até aqui, mas não foi possível. E o Luiz Fernando pegou uma infecção violentíssima na vista, mandou até a volta. Está com a vista totalmente tomada. Mas o Leandro me mandou um áudio, né? Os pais do Leandro estão aqui, presentes, representando. O Leandro mandou um áudio. Nós vídeo no final. Mas como ele mandou o áudio, eu vou também ler a biografia. Leandro Mazzini, jornalista há 25 anos, escritor e cientista político. Um trabalho urgente o fez viajar essa semana para os Estados Unidos. Nos mandou um vídeo, lamentamos, mas entendemos. A agenda profissional muitas vezes determina o caminho. Atualmente é colunista da revista Isto É, comentarista da Rádio Tupi, FM Rio, Muriaé, FM MG. E apresentador do programa Líderes em Destaque na Band TV Rio. Iniciou a carreira jornalística em 1996 e passou a trabalhar em vários jornais de destaque do país, entre 2009 e 2014. Apresentou os programas Frente a Frente e Tribuna Independente na Rede Vida de televisão. Em 2011 lançou a Coluna Esplanada, reproduzida hoje em mais de 54 jornais de 25 capitais. Foi colunista dos portais O IG e Oi. É autor dos livros de crônicas O Espelho da Vida, 1999, Corra que a Política Vem Aí, Prefácio dos Imortais Carlos Heitor Coni e Murilo Melo Filho. Em 2017, o romance Boa Noite Rio. Em 2003, finalista do João de Barros, com o romance infantil juvenil O Tempo que Ele Viu. Prêmio da Prefeitura de Manaus, com livros de crônicas, Cães e Homens. O Luiz Fernando tentou fazer o vídeo, mas ele não está enxergando. Passamos a palavra ao presidente para iniciar os trabalhos. Vai começar a iniciar. Boa noite novamente e quero destacar a presença da diretora da Fundarte, Vânia Moara. Obrigado. Então, aqui mesmo é um bate-papo, né, para a gente saber de processos de construção, processos criativos. Na verdade, essa mesa é mais para a gente aprender mesmo como que as pessoas criam, né? Porque
eu como criador, eu quero aprender como os meus colegas aqui e a minha colega da mesa, como que eles fazem para criar, né? Nós temos aqui processos criativos bem diversos, né? Então, o objetivo é a gente ter esse bate-papo para a gente aprender um pouco. Então, eu gostaria de começar aqui com o Ramiro, que já é um escritor que já tem uma experiência, já possui uma carreira já consolidada, né, da escrita, e partindo desse processo e da sua experiência, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, qual que é as suas manias de criação, se você possui alguma, se você possui algum ritual para criar. E ao longo desses anos de criação, o que foi mais desafiador para você no processo criativo? Muito boa noite, senhor prefeito, Marcos Marinho. Me lembro dos meus tempos de jornal, 40, 50 anos atrás quase, nosso presidente da Natalina, nosso presidente da academia, a professora da Marte, meus colegas, gostaria de citar algumas pessoas que eu tenho muito prazer de rever aqui, e eu vou citar em especial a professora Maria, que foi diretora do ginásio José Eutrópio, onde eu estudei há 50 anos, e em especial a Joana, que ela é esposa do Luiz Gonzaga da Silva, que foi o cara que talvez ela não saiba, que me introduziu no jornalismo de literário. Foi ele que escreveu uma Gazeta de Muriaé, crônicas muito lindas naquela época. Eu mandei um artigo para ele e ele publicou. E a partir dali eu passei a colaborar com a jornal. Vamos lá, e minha boca seca também, viu? Vamos lá. Senhoras e senhores, sou muito agradecido por me receberem em Muriaé com o carinho que sempre me recebem, e principalmente por me chamarem escritor, com todas as letras, com uma convicção que sinceramente eu não tenho. Apesar de ter sonhado desde sempre em ser um deles, um escritor, e nunca ter tido a coragem de escrever escritor na ficha dos hotéis em que eu me hospedo, ainda me constranjo quando um amigo como o Elias me pede um currículo dizendo que eu sou escritor. É que escritor, na minha concepção mais funda, é de um ser especial capaz de perscrutar o mais fundo da alma para entender a motivação do ser humano diante da miséria da existência, onde estou, de onde vim, para onde vou, e traduzir isso em histórias longas, envolventes e, tanto quanto possível, transcendentes. Sobretudo perenes, de verdades universais, de tão fundo que quase explica o mistério de ser e de estar aqui, até que a morte nos absolva, quando não nos deixa dos livros, pelo menos, lições insuperáveis. Acontece que, por circunstâncias de sobrevivência, desilusão do mercado editorial ou vocação inconsciente mesmo, acabei enveredando pelo jornalismo, uma arte menor, bem inferior à literatura, na medida em que opera no plano do provisório, do imediato, do rascunho da história, como alguém já disse, falsa objetividade. O jornalista é o idiota da objetividade, não custa lembrar. Nelson Rodrigues. Sim, senhoras e senhores, eu sou um idiota da objetividade, eu sou mais jornalista que escritor. É uma coincidência que um prazer nostálgico que eu esteja nesse palco da Faculdade de Santa Marcelina, onde eu comecei naquele ano o curso de Letras e Literatura para dar vazão à inquietação de ser escritor. Não foi por acaso que o meu primeiro livro, A Pintinha Negra, que também por acaso está fazendo agora 40 anos, foi lançado ali no salão da prefeitura, reunia as sátiras políticas que publicava semanalmente com grande repercussão no Mulher Jornal entre os anos 78 e 80. Essa aprovação. Até que o nascimento da minha filha,
de longe que na verdade é a minha principal obra, ao lado do meu filho, 6 anos depois, que é a minha segunda grande obra, até considerando que a vida me deu passo para a reflexão e chegar a um modelo de convívio com a literatura que daria alguns frutos. O resultado, depois de 2 anos de noites mal dormidas entre o teclado e a troca de fraldas, foi o dossiê Rubicon de 2010, que eu renomeei posteriormente em versão digital para o presidente vai morrer. Ali eu casava com uma segurança quase que de escritor maduro, a opção de vida pelo jornalismo, a paixão pela política e o embalado, o jornalismo, e enfim, a literatura com toda a sua capacidade de traduzir e inspirar sentimentos humanos universais. Era a literatura histórica, ou romance histórico, que usa elementos literários para expandir o conhecimento de personagens reais com boa dose de liberdade poética, sem deixar de lado o rigor da reportagem. Tanto quanto o jovem repórter competitivo, o personagem histórico literalizado do Neves foi transformado aqui no herói do romance, aquele que dá a sua primeira virada para sair da zona de conforto e vai no fundo do poço, de onde sai para a segunda virada em direção ao clímax, que será resolvido no final trágico. Feliz ou trágico, no caso aqui, trágico. Uma atração que permeia o estilo dos grandes jornalistas e escritores que admirei e que acrescentei à minha lista de influências literárias, como o Gabe Talas, de Honra do Pai, a Isabel Allende, de A Casa dos Espíritos, o Ken Follett, de O Buraco da Agulha, o Tom Wolfe, de A Mulher das Vaidades e, claro, o Truman Capote, de A Sangue Frio. Sem esquecer, evidentemente, o maior de todos, Garcia Marques, que não custa lembrar, cresceu como jornalista contaminado de poesia, até se dar falsa objetividade, até se despregar da cruz da objetividade e se desbragar nos belamente dramáticos 100 anos de solidão do amor dos tempos do povo. Mas, no fim, o que acabou prevalecendo para o bem ou para o mal foi o que parece ser mesmo destino, DNA, vocação inarredável, o jornalismo submetido à política e suas misérias. Ou que, no fundo, admito, tem muito de literatura que eu posso explicar numa outra oportunidade, outra longa conversa. De tal forma que, ao fim e ao cabo, eu devo dizer aos meus caros, minhas caras, senhoras e senhores, meus amigos, meus colegas, que eu ainda continuo querendo ser escritor. Nesse sentido que eu estou dando a expressão. Continuo querendo ser aquele adolescente que sonhava escrever e fazer sucesso, como Hélio Veríssimo, como Garcia Marques, como Fernando Sabino, como Rubem Fonseca, como Dias Gomes nas novelas, que foi uma grande influência, e que ainda sonha em chegar no hotel e escrever na ficha de escritor. É algo que eu ainda não tenho coragem de fazer, apesar disso. Atualmente, devo dizer que afastado da coluna, afastado de qualquer relação doentia com as redes sociais, das quais estou, graças a Deus, afastado, eu ando reunindo meus artigos e os artigos que eu publiquei em coletâneas alinhavadas que contam um pouco da história do Brasil nos últimos 10 anos, com alguma pretensão literária de transformar nossos pobres diálogos políticos em heróis de romance. É uma retomada da pretensão, ainda adolescente, de escrever romances de verdade. Estou retirando das gavetas algumas ideias sepultadas lá atrás e inspirado por esse encontro que veio. Então, boa hora, eu prometo a vocês que ainda vou ser escritor, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Ramiro. Muito bom te ouvir. E você conseguiu passar tudo aquilo que eu estava curioso para saber. Né? E
É muito interessante isso, né? Porque, na verdade, é muito difícil mesmo escrever na ficha do hotel que nós somos escritores. Jornalista, que é quase como idiotia. Eu tenho dificuldade também, confesso, né, para poder escrever isso. E uma das minhas maiores dificuldades também é ser poeta. O poeta, para mim, também é um desafio. Ainda mais quando a gente imagina, né, os poetas que nós lemos, né, que nós admiramos. Então, realmente, eu entendo a sua angústia. Mas de poeta, eu gosto de pouco. Eu gostaria de agradecer, né, porque nós temos uma parceria muito forte com a Fundarte, com a Prefeitura de Muriaé. Então, esse evento ele está acontecendo, né, graças a essa parceria. A parceria, é claro, também da Faculdade Santa Marcelina, que sempre nos acolhe, sempre nos fornece tudo o que a gente precisa. Também agradecer a parceria do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, o Campus Muriaé, na pessoa da Juliana Amaral, que é intérprete de Libras, que está possibilitando que esse evento ele seja acessível, e inclusivo. Agora eu gostaria de passar, né, para conversar aqui com a Tamara Pereira, que é a mais jovem participante dessa mesa. E a Tamara, ela produziu um documentário que é uma coisa fantástica, né? E que é surpreendente, né, o que o documentário que ela produziu vem alcançando, né, pela qualidade que possui, pela temática e pela importância que ele tem, né, de tratar de um assunto que é primordial para todos nós. Nós atualmente estamos vivendo uma situação climática que agora é que nós estamos nos dando conta, porque o calor está insuportável. Mas isso é algo que já vem sendo alertado há bastante tempo. E é preciso realmente que a gente sinta na pele para que a gente comece a se preocupar. Olha, está muito quente, né? Como é que a gente vai fazer agora, né? Então, o Ailton Krenak, ele costuma dizer que já é tarde. E toda vez que eu converso com ele, eu fico com vontade de chorar, né? Porque ele é uma pessoa, não que ele seja pessimista, ele é muito realista. Então ele aponta para a gente, inclusive tem um livro dele, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então nós precisamos adiar o fim. Então eu vejo que o que a Tamara produziu, o documentário, é uma dessas estratégias que a gente pode ter para a gente tomar consciência da nossa responsabilidade ambiental e adiarmos o fim do mundo. Então eu queria, Tamara, né, a sua formação ela é multifacetada, né, e você produz aqui entre nós uma arte que é a mais diferente aqui entre nós aqui na mesa, né? Mas o tema que a gente tem aqui é falar sobre telas. E sobre telas você domina muito bem, né? Você é uma profissional das telas. Eu queria saber de você um pouco da sua trajetória e como que você constrói a narrativa cinematográfica, no audiovisual, no documentário, porque existe uma mágica ali que tem uma relação muito forte com a poesia,
que é totalmente diferente daquela coisa que é a notícia. A notícia não nos impacta da forma como o seu documentário, a forma como você organiza as imagens ali na narrativa cinematográfica nos impacta. E eu gostaria que você falasse conosco sobre isso e também sobre os seus processos criativos, que eu sei que são muitos. Boa noite a todos, boa noite a Marina, Vânia, boa noite a todo mundo, né? Obrigada por todo mundo que se deslocou até aqui, né? Tirou aquele tempinho para participar. Muito obrigada pelo convite, né? Da Agência de Letras, estou muito feliz e honrada em participar. Então, você falou sobre essa formação multifacetada, né, Nathalie? É uma coisa que eu prezo muito, assim, é um gosto pessoal meu, trabalhar com essa interdisciplinaridade. Eu sempre tive, né, gostos variados, interesses por coisas diversas, por diversas formas de arte. Fiquei muito feliz em saber que a Joana, né, esposa do Luiz Gonzaga, foi meu professor também. E ele foi uma influência muito grande na minha vida, né? Ele foi um professor, dos mais importantes, como eu já digo, lembro sempre das aulas dele. Quem já assistiu uma aula dele sabe, né, que a aula do Luiz Gonzaga era uma aula de corpo inteiro, né? Não é uma coisa que você estava lá só para ler. Ele trazia todo tipo de arte, né, para a sala de aula. Então era uma aula de literatura, mas ele tinha uma performance de teatro, ele trazia pinturas para a gente analisar. Inclusive, na abertura desse meu documentário, Global Chica, eu fiz a referência, né, visual desses pintores, né, que usam esse jogo de luz e sombra, né, claro e escuro. Isso é uma coisa que, para mim, as aulas do Lisboa me influenciaram muito. Assim, ele trazia para a sala de aula esses pintores, analisava, comentava com a gente. Então eu lembro, assim, desde aquela época, eu ficava encantada, né, com as referências visuais. Então, assim, eu acho que tudo está conectado, sabe? Não vejo tanta separação, assim, entre uma forma de arte e outra. Então, acho que essas referências são muito importantes, assim, as referências literárias. Tirar referências de todos os tipos de experiência, né? Das experiências cotidianas, porque a arte está muito presente no nosso cotidiano, né? Tem um autor que fala que a arte muitas vezes é aquilo que nos tira do piloto automático, né, da vida cotidiana. Então a gente tem esses encontros estéticos, né, diariamente, basta a gente estar aberto, né, a observar. E sobre o processo de criação, assim, do Bautista, eu acho que hoje em dia os temas vêm muito naturalmente, sabe? Como eu tenho essa formação de jornalismo, então isso é uma influência, né, para mim. E o que me motiva por exemplo, né, o que eu escolhi esse tema e não o outro, né? Eu vejo, assim, as histórias, né, que a gente, né, se depara e qual é o interesse público, né, que tem ali por trás dessas histórias. O interesse público e o interesse humano, né, porque no cinema a gente tem que juntar, no documentário, né, a gente tem que juntar essas duas vertentes, né, porque são histórias de interesse humano, mas é como uma pessoa lá do México, da China, vai se conectar com essa história, né, como é que a gente vai colocar isso de uma forma que seja universal, né, para que todo mundo se conecte e que seja relevante, né, politicamente, socialmente, para pessoas do mundo inteiro. Então, esse documentário foi tendo uma recepção muito boa, né, no Brasil e fora do Brasil, até por essa, né, pela questão climática também. O Brasil tem um histórico, né, de ameaças contra defensores, né, de direitos humanos. Então, eu acho que é isso, sabe? É pegar uma coisa que é local e trazer referências universais, né? Ou procurar as referências universais dentro daquilo, né? E... o que mais que eu sobre essa construção que você faz, esse alinhamento das imagens, que faz essa. Você falou sobre a questão poética. Uhum. Isso. Então, tem até um autor que eu estudo, que é o Merleau-Ponty, ele faz muito essa referência do cinema com a poesia, sabe? Ele acha que o cinema não é uma coisa para ser ali. O cinema é para ser sentido de corpo inteiro, né?
Então, em primeiro lugar, assim, a gente tem a literatura. Na literatura, você pode evocar sensações, né, na escrita, de forma que a pessoa que está lendo, né, sinta, ela lê uma coisa sobre comida e ela sente, né, o gosto da comida, ela tem aquela memória sensorial, né, no corpo. Então, os escritores, né, conseguem evocar isso. E no cinema a gente tem também a dimensão, né, a gente tem a audiovisão, né, a dimensão do áudio, a dimensão visual e a dimensão temporal também. Então a gente pode trabalhar essas vertentes de forma que isso não só leve o conteúdo para quem está assistindo, mas leve de uma forma que seja impactante, né? E, assim, o Merleau-Ponty, né, ele trazia essa inspiração na poesia, ele falava que o objetivo, né, do cinema, na visão dele, não seria comunicar, levar uma mensagem como se fosse um carteiro, né, seria elevar o espectador a um estado poético, né, como se fosse, né, uma sublimação ali. E eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente está trabalhando com uma arte que demanda muito, assim, né, da visão, e historicamente no cinema brasileiro a gente tem, por exemplo, se fala muito que muitos filmes ignoravam o som, por exemplo, porque quando vocês pensam no cinema, geralmente pensam de cara na visão, né? O que ele vai assistir. Só que o som, ele tem uma dimensão tão importante que muitas vezes é inconsciente, sabe? A pessoa entra ali na sala de cinema e ela tem aquelas sensações e ela nem percebe que foi aquela construção de som, né, que criou aquilo. Então, o som tem uma dimensão muito importante, está ganhando cada vez mais importância, né, no cinema brasileiro, porque antes era, às vezes, bastante negligenciado e as pessoas estão se conscientizando da importância, né, e da forma de trazer qualidade nesse sentido, para construir uma experiência imersiva, né? E eu acho que esse é um ponto que as pessoas até comentaram comigo, falaram, eu me senti no local, né? Me senti muito imersivo. Que é você construir essa ambientação, né? Você trazer essa ambientação. Quando você está lá em Belisário, você escuta, né? Os grilos, os bichinhos, etc. Então, você trazer esse tipo de coisa para o documentário é muito importante para que a pessoa seja transportada, né, para aquele lugar. E eu acho que é isso, assim, no caso esses significados que vão além da mensagem em si, são significados que o seu corpo apreende, né? São significados que os seus sentidos entendem antes que a sua mente consiga, né, conceitualizar o que é aquilo, né? O seu corpo já percebeu o que o filme quis dizer, né? Quem nunca viu, por exemplo, um filme e já percebeu determinadas cenas de suspense são mais escuras, né? Cenas de adrenalina, os corpos são mais rápidos, para que o filme consiga se comunicar com os seus sentidos, né? Com a sua sensorialidade, com o seu corpo, não só com o conteúdo, né? Mas através da forma também. E eu acho que é isso, assim. Não sei se tem mais perguntas. Eu achei fantástico tudo que você apontou. Gostei da citação do Merleau-Ponty, que é fundamental para a gente entender também, né? Tem um autor que eu gosto muito também, que é o Benjamin, que vai falar justamente dessa questão das imagens, né? O quanto que elas passam de uma forma muito veloz, principalmente se a gente for pensar na televisão, na TV aberta, né? Nos telejornais que passam, né? E às vezes mostra uma tragédia e daqui a pouco tem um comercial ali, e que tem um monte de gente feliz, e aí você não tem aquele tempo, né, para você digerir aquela imagem. Então, o documentário, né, que é a arte que você produz, muito bem, ele tem essa dinâmica que é fabulosa. Então, eu fiquei muito contente, né, por você ter aceitado participar da nossa mesa, porque o Bauxita é um sucesso e você é uma pessoa muito talentosa e que a gente admira muito e que a gente espera, né, que
você produza muito mais, porque você é muito jovem aí, então a gente tem uma esperança grande em você, né? Até mesmo por você ter tido essa premiação tão importante, né, na ONU, pela qualidade da arte que você produz. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado, viu, Ana? Vou aproveitar então que a gente está falando de sinestesia, que é essa confusão dos sentidos, né, que é você sentir o gosto da palavra, por exemplo. A palavra tem essa capacidade. Você lê uma palavra e sentir o gosto dela. E o documentário também tem essa questão musical presente, que a Tamara bem apontou aqui, né, a importância do som, né? E aí eu vou agora conversar um pouco aqui com o meu amigo Valber Meirelles. O Valber é uma pessoa que a gente tem inveja dele também, né? Porque ele além de escritor, ele é músico. Então, ele trabalha e dialoga com linguagens diferenciadas, né? Então, uma coisa que eu tento ser aqui como Ramiro é escritor, mas músico eu ainda nem tento, porque para mim é uma linguagem um pouco que eu não entendo muito bem. Eu sou um apreciador de música, mas então por isso que eu tenho inveja do Valber. É um instrumentista, né? O Valber é instrumentista, então, né, consegue conversar de formas diferenciadas, além da literatura, além da escrita que ele domina muito bem. E o Valber escreve literatura infantil também. Então é fantástico isso, né? Você conseguir escrever para crianças. E aí, Valber, eu queria saber de você. Mas não foi difícil não, tá? Primeiro, como é que você, se você diferencia a literatura da música, né, no sentido da criação, ou se você vê essas linguagens tão ligadas para você, porque para mim elas não são tão ligadas assim, conectadas, né? Porque para mim é diferente, mas talvez para você que trabalha com as duas, talvez você veja de uma forma diferente, que elas tenham uma consonância que em algum momento a literatura se torna música e a música se torna literatura. E também ouvir um pouco sobre o seu processo criativo, né? Quando você faz uma música, você produz primeiro o som ou a letra? Ou essas duas coisas vêm juntas, né? Eu sei que para vários músicos isso acontece de forma diferente. Eu queria ouvir o seu modo particular de produzir arte. Primeiramente, muito boa noite. Parabéns. Vai ser muito importante cada um ter o seu processo criativo, né, suas ideias, o seu universo. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Pedir licença aqui para começar. Então, olha só. Primeiro, eu sou professor. O professor ele tem que ter as mágicas dentro de uma sala de aula, das pedagogias didáticas, para poder chegar ao aluno. Quando a gente fala de poema, né, de poesia, que são coisas distintas, o poema é um texto, a poesia está por detrás das palavras. Então é muito comum termos poemas que não têm poesia alguma. É muito comum a gente ver por aí esparramado, né, as pessoas constroem até determinados sonetos, até dentro da métrica, decassílabos ou alexandrinos, mas quando você o lê, né, você percebe que não é vazio. Então são duas linguagens, mas são duas coisas bem distintas, que é o poema e a poesia. O que eu trabalho? Eu gosto muito de trabalhar a poesia, claro, em forma de poema.
E eu transfiguro, ultrapasso esse limite, saio da poesia e chego à música. Então, querendo ou não, um poema ele é musical, na medida que você conta direitinho, na leitura ele precisa de cadência. Se um poema não tiver uma cadência, certo? Ele fica ruim até que você declamar. Daí um poema já, um bom poema, ele já é o princípio de uma canção. Fica fácil. Quando você pega um poema, ele é bem amplificado, tem uma linha, digamos assim, melódica, quando você o recita, automaticamente ele é bom para você musicalizar. Eu almoço, janto poesia, e eu vou fazendo aquilo, eu vou transformando isso em músicas. E daí já são 10 projetos gravados, são 10. Agora a gente fala mais disco, né? Agora é álbum somente porque vai para as plataformas. Eu terminei de gravar essa semana Moedagem, que é o meu 10º álbum, com 2 canções. E já estamos começando a ensaiar para poder fazer o lançamento. E quem sabe a gente vai fazer o lançamento aqui, né? Olha que bacana, um espaço legal aqui na faculdade para mostrar. E a gente busca sempre, como eu disse, assuntos interessantes, né? Sociais, calcados na poesia, na ética, no bom assunto, né, Elias? Tem que ter bom assunto. Por isso que não dá para competir a mídia. Aí eu vou fazer só uma observação: a mídia hoje, ela não privilegia aquilo que deveria privilegiar nesse cenário. Agora vamos falar do processo criativo que você perguntou. Isso é muito complicado. Às vezes eu estou parado assim, do nada, como isso, 5 minutos eu compro uma música. Às vezes eu escrevo um poema, fico 3 meses tentando colocar melodia, não consigo. Aí deixo claro, isso não vai virar música. Tem umas coisas assim, né? Então assim, é o prezar pelo contexto, pela boa literatura, você cantar aquilo que vai tocar alguém de verdade, daquilo que é de melhor, para tocar a sua essência, ou mudar a sua essência. É difícil mudar a essência humana, não é verdade? Mas a gente precisa. E por fim, literatura infantil. Primeiro, tem esse livrinho aqui, O Rei Encantado da Princesinha Vitória, todo ilustrado, fantástico. Um amigo chamado Nazareno de Queiroz, um ilustrador fantástico. Esse livro, né, tem um QR Code aqui, você joga aqui, faz a leitura, vai para um vídeo dela cantando as musiquinhas do projeto. Foi gravado lá naquele parque da universidade, de Juiz de Fora, aquele bosque. Né? E por fim, era uma vez um palhacinho. Isso aqui é um saudosismo. Antigamente, em função disso tudo, dessas brincadeiras todas, né, a gente também cria as músicas que eu vou cantar aqui. Pode ser? Os quintais. Hoje a gente quase não vê mais quintal. Eu até testei aqui. Olha só. O passado foi um presente tão repetido. Eu ainda era um menino, eu ainda era um cowboy. Um passado tão intenso, tão feliz, que hoje canta a minha voz, os meus tempos de herói. Montado em meu cavalo, um cavalo de pau, percorria o terreiro, e como todo herói, eu vencia no final. O passado foi um presente tão repetido. Eu ainda era um menino, eu ainda era um cowboy. O passado
tão veloz, que hoje canta a minha voz nos meus peitos de herói. Montar é um cavalo de pau, ouvir o terreiro, guerreiro contra o mal. E como todo herói, eu vencia no final. E como todo herói, eu vencia no final. É uma coisa, um processo criativo interessante. Uma vida. Daí a poesia. Oásis é aqui, bem te vi cantando ali, enquanto a chuva cai, vai levando não então os corações de nossa gente, faz brotar de nossa terra águas puras, tão seguras. Se a terra mãe enfim florescerá, fecundará o chão, nascerá nascente, e a nossa gente então verdejará. O oásis é aqui, beija-flor, beijando a flor, no ritual de amor. Vice-presidente. E pelo que eu gosto muito do palhacinho, era uma vez um palhacinho que fazia todo mundo gritar. Tinha roupa dessa, um sapato, uma cola no nariz, cabelo arrepiado, um chapéu e tudo era feliz. Volta palhacinho, somos amigos desde o dia. Volta palhacinho, vamos gargalhar, soltar nossa areia, baby, nas perucas. Baby, nas perucas. Baby, nas perucas. Era uma vez um palhacinho que fazia todo mundo. Era propaganda que inglês. Tinha roupa essa, um sapato, uma bola, cabelo arrepiado, um chapéu, era feliz. Volta palhacinho, trabalhar, somos amigos desde o dia. Volta palhacinho, vamos gargalhar, soltar nossa areia, baby, nas perucas.
Música